Terminou a segunda temporada de Westworld, a candidata a substituir Game of Thrones na HBO. Olha que responsabilidade. E, mano, aconteceu tanta coisa, mas tanta coisa. O importante é que não perdeu a essência. Teve muitas coisas confusas e muitos ganchos pra criar teorias na segunda temporada. Enfim, tem muita coisa pra ser falada. Mas não se preocupa que mais da metade do vídeo não tem spoiler quando for ter o aviso. Então fica por aqui e vamos trocar ideia sobre o que aconteceu, o que foi essa ótima segunda temporada de Westworld. Bem-vindo ao canal com direito à música autoral. Deixa o like e se inscreve, pois eu sei que você consegue. Na minha vida é uma série. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke Smith e hoje, mano, chegou a vez de falar da segunda temporada de Westworld, a série da HBO. E, mano, se você ainda não assistiu a segunda temporada ou não chegou no final, não se preocupa que por enquanto não vai ter spoilers. Quando for começar a ter, eu aviso aqui no vídeo, tá? Então pode assistir tranquilamente, sem peso na consciência e sem medo também. Mas, mano, antes de eu começar a falar tudo aqui que eu tenho pra falar pra vocês, que é muita coisa, se inscreve aqui embaixo se você ainda não for inscrito. Só descer aqui a tela um pouquinho e clicar em se inscrever. E já clica no like também, que ajuda muito na divulgação do vídeo, do canal. E depois, se você terminar esse vídeo, compartilha com todos os fãs de Westworld pra gente teorizar muito e conversar muito sobre a segunda temporada. Então, já indo direto pro assunto, eu começo falando que, mano, pra mim, eu curti pra caramba essa segunda temporada. Vou citar algumas coisas aqui que eu gostei. Acredito que não tenha nada que eu não tenha gostado de fato, mas tem algumas observações a serem feitas em cada ponto, então eu vou falando aqui pra vocês e a gente vai trocando essa ideia dessa segunda temporada da série. Já começo falando pra vocês que, mano, essa segunda temporada, ela se manteve como a primeira, né? Ela teve vários núcleos aí que são importantes pra série. Não tem aquele núcleo principal, sabe? Aquela trama principal e outras subtramas em volta. Westworld, desde a primeira temporada, ela costuma ter pelo menos umas 2 ou 3 tramas ali que todas são principais, sabe? Não é uma maior do que a outra. E nessa segunda temporada, obviamente, não foi diferente. A primeira trama que a gente foi apresentado e que, né, veio desde o finalzinho da primeira temporada foi da Dolores, que ela assumiu o papel de Wyatt, né? O personagem Wyatt. Meio que foi um desbloqueio, um avanço, né? Que tinha dentro dela. E aí, de uma simples dona de casa, camponesa, ela se tornou uma assassina a sangue frio. E isso lá, né? Na primeira temporada, no finalzinho. Aí começou agora a segunda e ela continuou nesse caminho. Ela foi buscando aliados, foi tentando montar seu próprio exército pra conseguir o quê? Meio que se vingar da raça humana que tava fazendo aquilo com eles, né? Que criou esses robôs só para os prazeres violentos dos seres humanos, né? Fazer qualquer coisa com eles. E aí agora ela meio que vai tentar se vingar, indo pra onde? Pra além do vale, que é o lugar lá, o destino de todos ali do parque, mas que ninguém nunca conseguiu chegar, porque era um lugar teoricamente ilusório pra eles, né? Eles pensavam, mas nunca chegavam. E aí ela sabia que lá era a porta de saída do parque pra conseguir pro mundo real. Por quê? Quando ela despertou como Wyatt, ela teve todas as lembranças dela desde que ela foi criada. E aí ela lembrou que, se eu não me engano, ou não sei se foi o Arnold ou se foi o Ford, mas alguém levou ela para o mundo real, né? E ela viu algumas coisas, viu umas paisagens, interagiu com outros seres humanos do mundo real, né? Do mundo humano. E aí ela sabe que existe esse mundo fora do parque. Então ela quer ir para lá para dominar esse lugar que é por direito deles e que lá, só lá, ela disse que eles realmente seriam livres de verdade. Que não é só porque eles estão fazendo as próprias escolhas agora que eles são livres, né? Eles estão dentro do parque, então eles ainda estão presos, eles precisam se libertar e com esse ideal ela vai juntando uma galera aí pra conseguir tentar sair do parque. Obviamente que isso dura toda a segunda temporada. Eu não vou dizer se ela conseguiu ou não, acho que não cabe nesse momento do vídeo por enquanto. O que importa é que a jornada foi muito boa, mas não foi surpreendente. Foi exatamente tudo que a gente já esperava que fosse. Foi previsível. Foi muito boa, mas foi previsível. Ela assassina, ela matando algumas pessoas, sabe? Ela não hesitando em matar algumas pessoas. Um ou outro ali que você fala, puta, ela não vai matar essa pessoa, mas ela, né, acaba fazendo alguma coisa contra ela e talvez dê uma pequena surpreendida, mas ainda assim não é, nossa, caramba, que inovação. Não, não é. Ela atende tudo que a gente esperou que ela seria na segunda temporada mesmo, uma assassina sangue frio que tá tentando se vingar da raça humana. É isso, ela é essa na segunda temporada. Em paralelo, como um segundo núcleo tão principal quanto o primeiro, a gente tem um Homem de Preto aí que já sabemos quem é, e nessa segunda temporada, é diferente da primeira, que ele sabia que não ia morrer, então ele enfrentava todo mundo, tentando encontrar o objetivo do jogo. Nessa segunda temporada, ele tava gostando um pouco mais, pelo menos uma boa parte da segunda temporada aí, porque agora ele podia morrer, então agora o perigo era real. Então agora que
ele ia ver se ele era foda mesmo, ou se, né, ele só sobreviveu todo esse tempo no parque porque ele não podia morrer. Então ele continua nesse jogo e tal, continua fugindo e tentando sobreviver ali dentro, só que ele começa a parece que ficar meio paranoico, porque tudo ele acha que é o Ford, sabe? Qualquer pessoa que apareça, sendo pessoa ou sendo anfitrião, ele acha que é o Ford que tá controlando pra chegar nele de alguma forma. Às vezes é, às vezes não, mas todo mundo ele acha que é, sabe? Então ele vai se deixando levar por essa paranoia a um ponto que ele não consegue mais diferenciar o que é real e o que não é. E isso prejudica um pouquinho ele na caminhada aí, mas diferente da primeira temporada, de novo, lá no começo, né, lá nesses 10 primeiros episódios que a gente viu há um tempo atrás, eu no caso assisti esse ano, mas né, que foi lançado antes da primeira temporada, ele era um cara misterioso, sabe? Ele tava buscando alguma coisa que a gente não sabia o que era, a gente não sabia quem ele era, então tinha todo um mistério por trás desse personagem, o que deixou ele muito interessante. Nessa segunda temporada, já não tem mais esse mistério. É legal? É legal de acompanhar e tudo e tal, e no finalzinho, a última cena com ele, explodiu nossa mente. Mas até antes dessa última cena, ele não entregou nada novo pra gente. A gente só viu realmente ele se afundando cada vez mais nessa paranoia, ao ponto realmente de talvez ficar até doido por causa disso. Mas do jeito que ele consegue, ele vai tentando aí sobreviver, né, dentro do parque, dentro do Westworld ainda. E, né, não vou falar como é que termina a jornada dele também por enquanto, mas foi boa, foi legal, assim como a da Dolores. Foi legal, foi da hora de acompanhar, mas nada de surpreendente. Por outro lado, como um terceiro núcleo, como uma terceira trama aí da segunda temporada, que dessa vez sim surpreendeu e muito, foi a Maeve. Porque, mano, ela só evolui. Que personagem, velho, que personagem. Eu gostava muito dela na primeira temporada e nessa segunda, ela, pra mim, na primeira temporada, ela era a terceira mais importante ali, dos que eu falei até agora, né? O Homem de Preto tinha todo mistério, a Dolores tinha uma importância ali, a gente não sabia qual que era, e no final surpreendeu pra caramba, a gente descobrindo que ela era o Wilde. Na segunda temporada, esses dois estão previsíveis. Já a Maeve não, ela continua evoluindo, sabe? Ela veio numa crescente muito grande desde a primeira temporada, e agora não foi diferente. Ela foi liderando outros robôs, foi, né, conseguiu entender o que ela era muito antes de todo mundo, antes de todos os anfitriões, e conseguiu começar a ir mexendo no sistema ali de um, de outro, sabe? Conseguindo aliados pra criar o exército dela de uma maneira mais efetiva do que a Dolores, e aos pouquinhos ela foi conseguindo realmente algumas pessoas que eram leais a ela, e inclusive até humanos, pela simpatia que ela tinha, e foi indo em busca de conseguir encontrar a filha dela, que ela teve na outra narrativa que foi dada pra ela no início da vida dela. E é assim como a gente viu no final da primeira temporada, na segunda ela continuou nessa busca incessante pela filha dela. Não vou dizer também como é que terminou essa relação, se ela encontrou, se ela não encontrou, o que aconteceu depois, não vou dizer por enquanto, mas foi uma jornada muito interessante, tanto que ela evoluiu muito até na maneira de conseguir controlar os outros anfitriões, porque ela virou meio que uma administradora do sistema, tá ligado? Ela conseguia fazer os outros, dar alguma ordem pros outros anfitriões, só falando sem ser uma humana, porque os robôs não tinham esse poder, tipo aquele congelar funções motoras. Ela podia fazer isso, os outros anfitriões entre eles não conseguiam, porque ela virou uma administradora do sistema. Só que aí, em um momento de desespero, ela encontra uma outra forma de conseguir dar esses comandos sem de fato falar pra eles. Ela consegue evoluir isso daí, o que só torna ela mais forte e mais foda ainda durante a temporada. E é por isso que eu digo que ela surpreendeu muito, e graças a ela, né, graças à narrativa que ela foi seguindo ali em busca da filha dela, a gente conheceu na meiuca ali da segunda temporada o Shogun Road, que é um outro ponto que vale muito a pena mencionar nesse vídeo. Foi uma coisa muito legal, a gente saiu um pouquinho do Westworld, tem uma nova temática ali, porém, eu esperava um pouquinho mais. Por quê? E é compreensível o jeito que eles fizeram, mas o Shogun Road nada mais é do que um Westworld com tema de samurai, né? São praticamente os mesmos personagens, tem a delegacia, tem os ladrões, até a mina tatuada que fica com o Rodrigo Santoro lá no Westworld, tem uma japonesa toda tatuada. A única diferença é que eles usam espadas em vez de armas, e né, tem aquelas casinhas com aquelas telhas bonitinhas e tal, não sei o que. As dançarinas lá, as meretrizes, no Shogun Road são geishas. Então, né, tem essa adaptação, mas até as falas são as mesmas, sabe? Aquelas falas de rotina do Westworld são as mesmas no Shogun World também. Então eu queria que fosse uma coisa mais nova, sabe? Mas tudo bem, dá pra entender. Tanto que o humano que tá com a Maeve, que eu não vou lembrar o nome dele nunca, mas que era o responsável pelas narrativas dos personagens, ele falou, mano, tenta criar várias narrativas com vários personagens e tal, não sei o que. É difícil, então eu só adaptei. É compreensível, mas eu esperava um pouquinho mais. E o Shogun World também não teve tanta importância assim. Foi apenas uma passagem que teve na segunda temporada, mas acho que dificilmente a gente vai voltar a ver nas próximas. Ou, de repente, foi apenas um experimento, na terceira ganhou uma importância maior. Talvez na terceira temporada a gente veja personagens que a gente já conheceu no Shogun Road, eles saiam de lá pra ir pro Westworld. Não sei, mas essa passagem pelo Shogun Road determinou a prioridade que continua sendo Westworld e vai continuar até
até porque é o nome da série. E eu digo isso porque no filme, lá de 1973, existem 3 parques da Delos. É o Westworld, o Império Romano e a Idade Média. E os 3 parques têm a mesma importância, eles têm o mesmo espaço de tela durante todo o filme. Na série, o Westworld, né, o mundo do Velho Oeste ali, é o principal, tanto que a gente só viu ele na primeira temporada, e na segunda ele continuou sendo a prioridade, e acho que vai continuar sendo também nas próximas, até porque é o nome da série. Mas eu gostaria que trouxessem outros parques que tivessem uma importância quase que tão grande quanto o Westworld. Pode ser que aconteça futuramente, pode ser que não. Vamos aguardar pra ver. Mas o Shogun Road, assim como a Dolores e o Homem de Preto, não surpreendeu, mas também não decepcionou. Foi bem bacana. Usaram a linguagem, sabe? Eu não sei se é chinês, se é japonês, eu sou muito leigo nisso, mas usaram a linguagem local e os personagens do Westworld sabiam a língua, os humanos que sabiam a língua também falaram no idioma deles, não foi tudo americanizado, sabe? Não é, na Ásia fala inglês, na Índia fala inglês, no planeta em Marte fala inglês, não é Marvel aqui. Ali tem a língua própria deles, tanto que os índios de branco lá também tem a linguagem deles e cada um fala no seu idioma nativo, e eu achei isso bem legal também. Acho que a caracterização dos personagens, do cenário e do idioma foram muito bem utilizados nesse momento. E talvez a última trama, é a quarta trama que acompanha aí como o núcleo principal em paralelo com as outras 3, né? Eu acho que as 4 tramas que andam lado a lado ali durante a segunda temporada foi o Bernard. O Bernard, ele sim fez jus à primeira temporada, porque na primeira a gente teve a Dolores e o Homem de Preto como mistério e o Bernard como surpresa no final, né? Chegando nos últimos episódios ali quando a gente descobriu que ele era um anfitrião. Já que na segunda temporada, apesar da Maeve surpreender e do Homem de Preto e a Dolores nem tanto, mas terem uma narrativa boa, só que ninguém foi misterioso, né? Não teve um mistério pra gente começar a criar teorias igual a gente fazia na primeira temporada. Mas nessa segunda temporada o Bernard chegou exatamente pra isso. Durante todos esses 10 episódios, a gente via cenas com o Bernard em vários momentos diferentes. Às vezes ele tava na praia junto com os humanos que vieram depois do massacre, às vezes ele tava com a Hayley, às vezes ele tava com a outra menina lá que era ajudante dele, que eu esqueci o nome e não vou lembrar. Então ele teve vários momentos diferentes que aconteciam meio que simultaneamente. E aos pouquinhos a gente percebeu que ele mesmo tava perdido nesses tempos. Ele não sabia quando que era o presente e quando que era o passado apenas na memória dele. Então ele tava bem confuso nesses momentos e a gente ficava confuso junto. Chegou um momento que eu falei, caramba, o que tá acontecendo aqui? Ele tá lá ou ele tá aqui? Ou ele tá lá ou ele tá lá? Onde que ele tá, na verdade? Onde que é memória? Onde que é realidade? E onde que é memória falsa, por exemplo, que implantaram nele? Não sei, sabe? Eu tava muito perdido. E é uma coisa que só é explicada realmente no último episódio, que obviamente eu não vou falar agora, mas que me convenceu. Eu gostei da explicação que teve. E até o momento daquela explicação, deu pra entender tudo. E foi muito bem encaixado, foi muito bem elaborado. Porém, a cena pós-créditos que teve no último episódio só confundiu tudo de novo. Então a gente acabou não entendendo nada de verdade. Mas se a gente excluir essa cena pós-créditos por enquanto, então deu pra entender o que estava acontecendo com o Bernard e por que essas coisas estavam acontecendo com ele. Mas foi um personagem sim muito convincente, muito bom, que prendia bem a nossa atenção quando a gente estava assistindo. E talvez, apesar de ser robô, ele é um dos personagens mais humanos que tem na série, porque ele tem esses conflitos emocionais, essas morais, sabe, ética, de fazer uma escolha, de saber o quanto prejudica ou afeta as outras pessoas, as coisas que ele faz, as coisas que as outras pessoas fazem. Então ele tem essa coisa humana, sabe, por mais que ele seja um anfitrião, e eu acho isso muito louco, velho. O jeito dele, o jeito dele falar, dele pensar, o jeito dele agir em todas as situações ali, tornam ele muito humano, apesar de ele não ser. Então é um personagem que eu curto pra caramba, e que foi muito legal bolar várias teorias do que estava acontecendo de verdade, mas eu acabei não acertando nenhuma que eu criei. E através do Bernard, a gente viu aonde que o Ford ia se encaixar na segunda temporada. Porque o Anthony Hopkins, que é o ator que faz Ford, ele já estava confirmado pra segunda temporada, a gente já sabia disso, só não sabíamos como que ele ia participar por aqui. E aí foram feitas várias teorias em cima dessa confirmação, né? Que aquele que morreu na primeira temporada era um anfitrião, ele estava vivo, ou que ele deixou a consciência dele viva e fez um anfitrião no formato dele e foi viver lá. Sei lá, foram várias teorias, mas a das que eu vi pela internet, nenhuma acertou o que de fato ele ia fazer na segunda temporada. Foi revelado, acho que ali pela metade, não demorou muito. Um pouquinho depois da metade ali, da segunda temporada, já revela como que ele volta pra segunda temporada, o porquê, e aparentemente ele vai continuar nas próximas também, acredito eu. Mas foi um jeito, de novo, muito bem elaborado, muito bem pensado, que eu curti pra caramba, e graças a isso, graças à descoberta do Bernard, né, descobriu onde o Ford tava e qual que era o papel dele na segunda temporada, graças a esse momento, a gente descobriu a verdadeira função do Westworld. Se você acha que era apenas um parque de diversão para as pessoas irem lá e matar à vontade, não era bem isso não. O Westworld tava ali muito mais com a intenção de pesquisa e de algumas coisas que são explicadas na segunda temporada, com um objetivo muito diferente e que eu particularmente não tinha pensado nisso, mas que faz muito mais sentido do que apenas um parque de diversão, uma coisa muito mais profunda, uma coisa muito que gera muito mais dinheiro, vamos dizer assim, e que seria uma puta
revolução se desse certo no Westworld e na vida real também se acontecesse. Mas é um bagulho muito louco e que, mano, vale a pena essa explicação. E eu acho que isso vai mudar totalmente as coisas que vão acontecer na terceira temporada. O que é muito louco, porque a série tá evoluindo, sabe? Não é a mesma história, mas mudando os personagens, blá blá blá. Não. A primeira temporada era uma coisa, a segunda já é uma outra, muito maior. E a terceira, tenho certeza que vai ser ainda maior e mais complexa pra gente começar a entender porque ela tá evoluindo, tá tendo novos objetivos e a gente tá abrindo a gente tá despertando, tipo os anfitriões, a gente tá despertando pra o que é de fato o Westworld. Tá sendo muito foda. Agora, uma coisa que já não foi tão legal, que foi bom, mas não foi ao mesmo tempo, foi um episódio ali que eu não lembro se é o sétimo, se é o oitavo, se é o sexto, mas é um episódio que conta a história do Aki, eu não tenho muita certeza dele, mas é o índio principal ali que fica de branco, daqueles que fica de branco, é o principal, porque até então eles não têm tanta importância, eles só aparecem lá, falam umas línguas diferentes e mata todo mundo que chega por perto e ponto. Só que aí pegaram o principal e mostrou toda a história dele, mostrou a narrativa que ele tinha antes de virar aquilo que ele era, como que ele virou, por que ele virou aquilo ali, qual que era o objetivo dele, da narrativa dele, enfim. A gente conheceu muito desse personagem. O problema é que foi o episódio inteiro sobre ele. E isso eu não gosto. Porque a série vem numa sequência, tá ligado? Vem numa sequência, vem numa história, vem com o personagem. E aí quebra o ritmo, tá ligado? Você vê um episódio inteiro em cima de um personagem que, apesar de ter a sua importância, né, principalmente a partir daí, você não é aquilo que você estava esperando, tá? Você fica numa expectativa tão alta para aquilo que aconteceu no episódio anterior, e aí chega naquele episódio, quebra o ritmo. Você perde tudo, aquela empolgação que você tava no episódio anterior pra saber de um personagem que até então não tava nem sendo envolvido nas coisas, sabe? Eu não gosto disso, parece que tá se tornando mania. Eu de verdade, eu critico toda vez que isso acontece. Eu critiquei em Stranger Things, que teve isso na segunda temporada. Vira e mexe tem isso nas séries e, mano, é pra fazer um episódio inteiro? Faz o segundo, tá ligado? Não faz chegando no final da temporada, porque a história já tá toda desenvolvida, já tá, o bagulho já tá milhão, já tá pegando fogo pra todos os lados, aí o bagulho dá uma esfriada, tá ligado? É tipo quando tá jogando futebol, que tá a milhão, e aí tá chegando nos acréscimos de segundos, os caras se jogam só pra esfriar o jogo. Parece que é isso que eles fazem, só que no caso da série não é necessariamente uma coisa boa. Mas a história em si que deram pra ele, todo o arco, toda a narrativa ali foi bem interessante a gente acompanhar, e foi mais um povo que a gente descobriu, né? Mais um grupo ali que a gente descobriu o porquê que eles estavam ali e o que eles estavam fazendo dali pra frente. E como não poderia deixar de ser, né? A série teve muitas questões morais e éticas de robôs humanos, e os robôs perguntando se eles não merecem o lugar deles no mundo. E teve até um momento ali que tava conversando, que é um dos momentos reflexivos que a série sempre traz pra gente, que fala dos seres humanos que são incapazes de mudar, sabe? A gente pode mudar nossos pensamentos, pode mudar algumas atitudes, mas a nossa raiz, sabe? O que tá no mais profundo do nosso ser, a gente nunca muda. A gente pode sempre tomar caminhos diferentes, o nosso livre-arbítrio, mas a gente sempre vai chegar no mesmo lugar. E pra provar isso, um dos anfitriões, em algum momento da série que eu não vou dar muitos detalhes, ele meio que faz uma análise de um humano, e aí através dessa análise, ele calcula todas as possibilidades de escolhas que essa pessoa poderia ter, e todas, apesar de serem milhares e todas diferentes, ele sempre acabava no mesmo lugar, na mesma situação. E o que ele queria dizer com isso? Que o ser humano é incapaz, e esse é um dos motivos de que ele não presta pro mundo, diferente dos anfitriões, dos robôs, que eles se dizem mais perfeitos porque eles podem se adaptar, eles podem mudar, sabe? Eles podem alterar o programa deles, o fundamento deles, coisa que o ser humano não pode. Então são umas questões morais bem profundas aí que a série traz pra gente, assim como também foi na primeira temporada. Na segunda tem vários momentos como esse. Mas o que eu acho muito interessante no Westworld é que não perde a essência, sabe? Porque tanto na primeira temporada quanto na segunda, continuou a mesma base do filme de 1973, que é o quê? Robôs versus humanos. Lá na primeira temporada, quem mandava na porra toda eram os humanos, porque eles faziam o que queriam ali sem consequências com os robôs. Na segunda temporada, todos eles rebelados e despertos, é eles que estão mais atrás dos humanos, é eles que estão mandando agora no jogo, mas a briga, o conflito ali entre as duas espécies continua. Então, pra concluir aqui, o que foi essa segunda temporada, ainda sem spoiler? Ela foi uma série que não surpreendeu, né? A única cena pra mim que surpreendeu foi a cena pós-crédito do último episódio. Até antes dessa cena pós-créditos, foi uma série que não me surpreendeu em nenhum momento. Porém, atendeu todas as minhas expectativas que eu tinha pra essa temporada. E olha que eu tinha expectativas altas, depois da ótima primeira temporada que apresentou pra gente. Mas a segunda, mano, bateu todas as expectativas. Bateu todas. Com todos os personagens, com todas as narrativas, todas as histórias. E como as histórias se cruzavam e se separavam de novo e depois se juntaram todas no final de novo. Mano, perfeito. Uma harmonia sensacional. Não fica tão cansativo, sabe? Dá pra você assistir de boa e você assiste sempre querendo mais. E sempre tem alguma coisa que você fala, caramba, não esperava por isso, sabe? Mas ainda não chega a ser, nossa, que surpresa, que inovação. Não é. É só realmente uma outra cena ali que você não esperava, que você se assusta um pouquinho, mas nada tão surpreendente se a gente comparar com a primeira temporada. E como uma boa série da HBO que se preze, como
uma candidata a substituta de Game of Thrones, claro que Westworld não poderia ficar pra trás, né? A série não teve medo, a gente percebeu aí, principalmente no finalzinho da segunda temporada, e é óbvio que eu não vou falar quem, mas a série não teve medo de matar personagens principais. Se vão voltar ou não, se vai, né? A gente viu que o Ford morreu na primeira temporada, mas na segunda ele voltou de alguma forma. Então eu não sei se quem morreu, então eu não sei se as pessoas que morreram no final da segunda temporada têm a possibilidade de voltar na terceira, mas eu espero que não, porque esse negócio de matar e voltar, matar e voltar, matar e voltar, vai chegar uma hora que as pessoas vão morrer e a gente vai cagar. Então, mano, morreu, deixa morto. Se é humano, se é robô, não importa. Morreu, morreu. Deixa lá. O Ford é outra coisa, é uma exceção à regra, mas eu espero que quem morreu fique morto, e aí sim vai ter uns traços do DNA de Game of Thrones ainda enraizado em Westworld, que é isso que a gente quer, ser surpreendido com mortes de personagens que a gente achava até então essenciais pra série. A ideia disso, que é muito boa, é mostrar que a série não é dependente de protagonistas, sabe, de elenco principal ali, de um ou outro personagem. É mostrar que a série consegue se autossustentar só pela sua história, independente de quem esteja à frente ali dos personagens, à frente do elenco, à frente da narrativa. Independente de quem estiver ali, pode morrer, pode estar vivo, a história, que é o principal personagem, e vai continuar caminhando, mesmo que os protagonistas morram ou fiquem pelo caminho. Bom, então, a parte sem spoiler é isso. Westworld é muito complexa e eu poderia continuar falando por muito mais minutos aqui, fazer vídeo de 1h30, 2 horas, só falando de Westworld, mas eu não vou fazer isso. Então, se você não assistiu o final de Westworld, o final da segunda temporada, o vídeo pra você termina por aqui. Se você não gosta de spoiler, não quer tomar spoiler, o vídeo pra você termina por aqui. Só peço pra você não esquecer de deixar seu gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas também. Agora você vai lá em Westworld, assiste o final, depois volta aqui, que agora, a partir de agora, eu vou comentar as coisas do final da segunda temporada, principalmente ali do último episódio. Mas se você já tá indo embora, obrigado pela sua participação até aqui. Te vejo daqui a pouco, quando você terminar e voltar aqui. Até a próxima. Valeu! Agora rapidinho aqui pra falar dos acontecimentos finais, mano. O que vocês acharam da explicação deles de que o Westworld é um parque, na verdade, pra fazer testes com seres humanos e tentar entender como cada um deles funciona, guardar a consciência em algum lugar, em algum registro, de todas as consciências humanas que já passaram por lá, pra formar algum tipo de padrão e conseguir eternizar, né, mais pra frente, tá, com o avanço da tecnologia e com o avanço das pesquisas ali que eles estão fazendo, conseguir imortalizar a consciência de um ser humano. Foi isso que eu entendi, e eu acho que é isso que eles estavam fazendo. Eles querem muito mais do que só levar pessoas que têm dinheiro pra lá, para as pessoas matarem à vontade. Não é isso o objetivo principal. O objetivo principal é que eles fizeram um sistema ali dentro da inteligência ali do parque, que é onde o Ford está, inclusive, que eu achei isso muito foda, ele tá lá dentro, e de lá ele ainda tá administrando tudo que acontece, onde os testes são feitos e algumas coisas assim, porque eles estão testando uma forma de imortalizar as pessoas. Era isso que eles estavam tentando fazer com o Delos, mas estava dando errado, e é isso que aparentemente eles estão continuando tentando fazer com o William. Mas eu já falo um pouquinho mais sobre isso, só que eu gostei, sabe, dessa alternativa, dessa verdadeira verdade por trás do Westworld. É uma coisa muito mais profunda e complexa que sim, nesse caso, valeria ainda mais a pena para os investidores, né, principalmente para o Delos, para a empresa Delos ali, investir no Westworld, porque eles querem muito mais do que só dar um parque para as pessoas. Eles querem, de fato, virarem imortais. Assim como alguns anfitriões falaram, né, principalmente a Dolores, eles foram além de querer robôs igual aos humanos. Eles querem que os humanos fiquem iguais aos robôs, ou seja, imortais. Imortais pelo tempo, né? Não por acidente ou por tiro ou por qualquer outra coisa. Uma outra coisa que é bom comentar aí, mas vai ser rapidinho aqui, é tipo a Maeve. Ela morreu no final do episódio, mano. Que sensacional, né? Aquela cena com os bois, ela comandando os bois, entrando a porra toda e matando todo mundo e quebrando tudo lá dentro. E depois ela ainda para e bate vocês demoraram pra me salvar, eu acabei me salvando sozinha. Caralho, mano, essa mina é muito foda. Maeve, eu te amo, mano. Ela é muito foda. E eu fiquei muito chateado que ela morreu na segunda temporada, mas entendo porque a história dela acabou, né? A filha dela foi lá, transferiu a consciência dela pra um lugar não físico, né? Como meio que uma referência ao paraíso. O corpo da filha dela morreu, né, caiu do penhasco, e ela foi lá pro mundo não físico, onde as coisas são infinitas e as pessoas ficam bem e tudo mais, né, a filha dela foi pra lá, ela não foi. Então, sabe, o sentido da vida dela acabou, não tem por que ela continuar na narrativa. É claro que pode ser muito bem que as pessoas peguem o corpo dela e reviva, ou a consciência dela talvez esteja com a Dolores lá, que eu também já vou falar disso, ou os humanos ali que estavam ali ainda, aquele chinesinho e o cabeludinho, né, talvez eles peguem a consciência dela e revivam e façam alguma coisa, enfim, eles consertavam os robôs antes, eles podem fazer agora.
Agora, se eles vão fazer isso, eu não sei. Só que pra mim, por mais que eu ame a Maeve, eu acho que já pode terminar a história dela por ali, porque morreu, pra mim, tem que ficar morto. Até porque o jeito que ela morreu foi heróico e foi muito foda. Ela parando, assim, todos os anfitriões, mano, só pra filha dela continuar correndo. Velho, que cena, mano. Puta que pariu. Essa cena foi linda demais, velho. Então, pra mim, acabou a história dela de uma forma espetacular e sensacional. Pode ficar por aí. Deixa seu comentário aqui e me fala se você acha que ela vai voltar. Uma outra coisa que aconteceu também foi a Dolores conseguindo finalmente sair do parque, só que ela saiu de um jeito diferente. Ela saiu no corpo da Hale, né? Um corpo com a aparência da Hale, que é uma das mulheres do comando ali do Westworld e tal. O Bernard fez um corpo igual da Hale pra colocar a consciência da Dolores lá dentro, e aí ela conseguiu finalmente sair do parque como ela tá planejando há muito tempo. E uma vez que ela tava lá fora, passou um tempo, ela voltou com o corpo dela, né? Ela tava numa casa que o Ford preparou pra eles ali e tal, e ela refez o corpo dela, colocou a consciência de volta, e aí a gente viu ela no corpo de volta dela, e a Hale junto com ela, cuidando do Bernard. E aí fica a dúvida, né? Quem que tá na consciência do corpo da Hale agora? Será que é a consciência da Maeve? Porque quando ela saiu do parque, ela levou várias consciências com ela. De quem são aquelas consciências que ela tava levando? Da Clementine também, sabe? Tem muitas pessoas que ela pode ter levado essa consciência ali. Do Ford, por que não? Sabe? Tem muita gente que pode estar naquele meio ali. Eu tô muito ansioso. Eu acho que nenhuma delas é o Ted, porque ela colocou a consciência dele naquele lugar lá não físico, né, com um monte de mato, um lugar bonito e tudo mais. O Ted apareceu lá, então ele vai ficar num mundo mais tranquilo. Acredito que ela não tenha levado ele. Só que eu tô curioso pra saber quem que ela levou pra fora, né? A gente vai descobrir na terceira temporada. E por último aqui pra comentar, que esse vídeo já tá longo demais, o William. Mano, aquela cena pós-créditos, velho. Até aquela cena, eu falei, caramba, entendi tudo. Suave. Agora eu só quero saber quem tá nas consciências ali que a Dolores levou. E tranquilão, tá estouro. Mas não, aí tem que aparecer a cena final com o William sendo testado, assim como o Delos também tava sendo. E só que ele percebeu, né, que tava sendo testado. Ele perguntou quantas vezes vocês já fizeram isso e tal, pra que você tava fazendo esse teste. As mesmas perguntas que eram feitas lá pro Delos. Tava testando a fidelidade dele, a lealdade, alguma coisa assim. E aí, mano, ficou essa dúvida, velho. Tudo que aconteceu com ele era teste? Ou tudo aquilo realmente aconteceu, mas em um futuro a filha dele começou a testar ele, começou a testar a consciência dele em um anfitrião, usando situações que realmente aconteceram no passado, ou tudo aquilo era só simulação e nada do que aconteceu com ele realmente de fato aconteceu. Ficou muito confuso, velho, muito confuso pra mim. Então eu não sei o que pensar. Será que tudo isso, desde o começo, é uma ilusão do William? Será que na verdade ele tá novo ainda? Sabe? Então, mano, é várias teorias. Eu sei que essa teoria é a mais idiota, que ele, tá em coma, tudo que tá acontecendo é um sonho. É basicamente isso, e eu acho essa teoria muito idiota e uma solução muito preguiçosa pra quem um dia fizer isso. Então eu acho que não é. Muito provavelmente ele viveu tudo aquilo, mas eu acho que ele morreu. Talvez naquela hora que ele tava com a arma, ele se matou, mas ele já tinha feito um backup da consciência dele, ou a filha dele já tinha feito, alguém já tinha feito, e aí esse backup foi colocado numa consciência, foi colocado em um anfitrião, e agora estão tentando colocar situações reais de que ele viveu no passado, pra ver como que ele vai reagir, como que ele vai sobreviver, né, e até onde ele vai com isso, se vai dar certo, se não vai e tudo mais, enfim. E confesso que eu me assustei quando ele matou a filha dele, né, lá no penúltimo episódio, mas eu fiquei pensando, falei, não é ela, ele tava certo, é um androide só, é um anfitriã, porque, mano, por mais que ela tava com aquele chip na mão lá, que o Ford tinha dado pra ele, mas, mano, foi o Ford que deu pra ele, então o Ford não poderia ter feito o outro e colocado na mão da anfitriã com a aparência da filha dele, porque se foi o Ford que deu, ele poderia muito bem ter feito o outro e dado pra anfitriã, que parecia a filha dele, sabe? Então o Ford mexeu muito com a cabeça dele, e por mais que ele tava muito paranoico, acho que a paranoia dele era toda real, mas talvez a paranoia também faça parte dos testes, faça parte daquele momento que ele tá realmente enlouquecendo, enfim. Eu não sei o que pensar, velho. Dessas cenas pós-créditos, eu realmente não sei o que pensar. Se você entendeu alguma coisa mais do que eu falei aqui, deixa nos comentários pra eu saber, por favor, porque eu fiquei muito confuso. Então, mano, é basicamente isso. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque eu já falei demais, minha boca tá seca, tá tarde, já é quase 3 horas da manhã que eu tô gravando aqui esse vídeo. Então, o que eu quero dizer é que a Westworld foi muito foda na segunda temporada, foi muito boa, foi menos surpreendente do que a primeira, mas continuou sendo muito foda. E eu tô com boas expectativas pra terceira, que ainda não tem data, mas provavelmente só chega realmente em 2020. Agora deixa os seus comentários, o que você achou da segunda temporada maravilhosa. Põe aqui, de repente você não gostou da segunda temporada, deixa aqui nos comentários pra eu saber. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever aqui embaixo e se tornar um apoiador também a partir de R$1, clicando aqui em cima, e compartilha esse vídeo com todos os fãs aí de Westworld, pra gente continuar teorizando muito sobre tudo isso que aconteceu. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, e esses prazeres violentos têm finais violentos. Valeu!